Então, é isso. Bom, isso aqui foram 2 trabalhos que eu fiz também, além daquele outro que eu mostrei. Esse aqui do decolar.com. Foi bem bacana esse trabalho, e nós fizemos também nesse esquema de trabalhar com a luz. Bom, aqui é chroma key, né? Como já expliquei para vocês. Aqui está com um chroma, um fundo infinito, e aqui a gente trabalha também com um difusor, ou seja, eu estou com um Fresnel aqui, que é forte para caramba, né? Trabalhando aqui com uma luz mais não tão dura, né? Uma luz mais suave, para poder trabalhar depois o recorte da cena, porque quando eu trabalho o chroma key, eu preciso ter uma luz bacana na tela, ou no fundo infinito do chroma key. Eu preciso ter, no momento da edição, eu tenho que ter um contraste. Então, vamos supor, eu estou gravando a minha mão, né? Para eu conseguir fazer o recorte, e deixar apenas minha mão, e colocar atrás uma montanha, uma praia, ou uma outra imagem que seja, então eu preciso ter uma luz bastante equilibrada. Então, nesse esquema aqui, que é todo locação, claro, o estúdio é locação, os equipamentos também são todos de locação, inclusive esse estúdio ele é do Luciano Burti, ele é do pai do Luciano Burti, que era da Fórmula 1, né? Fica ali atrás do Ceasa, né? Ali tem vários estúdios legais, e esse é um deles. É bem bacana essa estrutura deles. Então, basicamente, vocês podem perceber que existe uma organização bacana aqui, né? Trabalhando com ligeirinho, vocês não percebem nada fora do lugar, ou seja, é assim que a gente trabalha. No set, cada um tem que entrar, fazer a sua função, com bastante foco, bastante seriedade, cumprir os horários, ficar atento, né, à movimentação, e aí a cena rola legal. Aqui do lado também a mesma coisa, né? Essa Kombi aqui ficou num fundo laranja, lembrando que o chroma key, não necessariamente o chroma key, ele tem que ser fundo verde ou fundo azul. Se você tem uma cor bastante vibrante, dá para utilizar, tanto que um professor de um curso que eu ministrei para o interior do estado, ele é de uma cidade divisa lá com Mato Grosso, acho, e eu falei para ele, aproveita uma parede sua, de repente, uma cor mais vibrante, né, que você possa fazer esse contraste para poder colocar, fazer a sua montagem, né, você dando a aula e atrás aparecendo, né, sei lá, falando de geopolítica, falando de geografia, falando do que quer que seja, e atrás passando as imagens. Então, é bem legal, né, eu não vi o resultado ainda, mas eu já fiz isso em aula e fica bacana. Porque aí a gente sai daquele esquema, né? Imagine a pirâmide de Gizé, a pirâmide ela é assim, e ela é feita de tijolo XYZ. Quer dizer, dispensa o comentário, você consegue colocar a foto, né? A aula fica bem mais bacana. Então, perguntas? Aliás, eu nem abri o chat aqui. Esqueci. Eu tenho 2, assim, na verdade. Diga. A primeira, existe alguma tabela para a gente saber mais ou menos assim, em tal ambiente, essa luz é mais adequada. Em tal ambiente, essa luz é mais adequada, no sentido de ter algum padrão para a gente seguir na hora que a gente for fazer uma print. E outra é mais assim, se para fazer uma cena fora ou dentro, ainda é preferível fazer dentro, à medida que eu possa modular a luz. Não sei se eu paro, né, pergunta. Tá, então, 2 perguntas. Então, vamos lá. Eu vou voltar aqui rapidinho, porque esse conceito é importante. Caiu a apresentação ou continua? Continua? Continua. Porque aqui apareceu na outra tela apareceu, você não está mais apresentando. Como assim não estou mais apresentando? Ó, então, vou botar aqui um conceito rapidinho. Mensagem do RH, isso aí. Mensagem do RH, você está despedido. Você está despedido. Cadê? Eu nem lembro mais agora. Aqui. Ó. Não é isso que eu quero falar. Acho que eu passei, peraí. Luz, iluminação. Aqui, olha. O que existe, Cat, não existe uma tabela assim do tipo
esse tipo de equipamento é específico para uma determinada função com relação à luz. O que dá, assim, claro, trabalhar com Fresnel, por exemplo, que eu vou mostrar na sequência, normalmente são luzes mais fortes que facilita o trabalho de fazer correção no ambiente externo já com bastante luz, né? Tipo luz do sol, principalmente. Então, esse conceito aqui das temperaturas de Kelvin, de grau Kelvin, ele é legal, ele é muito fácil da gente entender, porque a gente tem aqui entre 1.800 e 4.000, você imagina o seguinte, o que é 1.800K e 4.000K, né? No caso do Kelvin. O abajur do teu quarto, uma luz amarelinha que você tem na sala, a tela do computador que reflete no rosto da gente, é nessa faixa, é 4.000, é 3.000, 2.500, dependendo de quanto você coloca de intensidade. Então, você tendo essa noção, quando você olha para uma luz, você fala, pô, aqui é legal, né? Pô, isso aqui é 4.000, é 5.000, né? Essa luz que está aqui em cima, minha, é 4.000, que é um amarelo, eu estou jogando um amarelo em cima de mim, né? Para não refletir muito o meu cabelo branco, só jogo uma luz branca aqui, aí eu fico parecendo um algodão doce ambulante, aí não dá, né? Então, eu pensei nisso, pô, meu cabelo tá branco em cima, vou jogar uma luz mais amarelinha e tal. E aí, quando você sobe essa temperatura, a partir de 5.000, já começa a ficar mais claro. Então, assim, a luz do dia, imaginando o sol do meio-dia, normalmente ele é 6.000K. Então, aí, a partir de 6.000K, a luz começa a ficar azul no vídeo. Então, tem que tomar bastante cuidado com relação a isso. Eu não vejo dificuldade de fazer um ajuste tanto externo quanto interno com relação a uma cena, porque você tem os rebatedores que você pode utilizar tanto internamente quanto externamente. Você tem as duas opções de rebatedores, e os rebatedores, acho que eu já havia passado, acho que você não estava no sábado, então, quer ver? Ó, a gente tem aqui um ajuste de câmera também, obviamente, né, que a gente pode fazer, né, deixar subexposto, exposto e sobreexposto, né, você tem além da iluminação, você tem um ajuste de câmera, e depois, na edição, você tem condição de fazer ajustes também, né, é assim, manda o vídeo para o Jonas que o cara vai lá e já joga os filtros e tal e faz, né, ele já tem essa manha, né? Tá aprendendo. Tá fazendo, ó. Aí, você tem... Eu estou voltando o saco. Peraí. Inclusive, estou aprendendo na marra, viu? Porque a edição do projeto final da faculdade ficou na minha mão, que é no curta metade. Mas tem o... Estou pensando tudo, e quando tiver pronto, vou mandar para vocês. Manda. Olha, sobre meio ambiente. Ó, aqui tem os ajustes de câmera, né? Que normalmente os ajustes dessas câmeras normais, da Canon, da Nikon, Sony e tal, eles têm, já vai te dando, né? Que tipo de cor de temperatura que você quer deixar? Quer deixar no automático? Não é muito legal deixar no automático, porque aí a câmera está tomando atitude por você, né? Então é interessante que você mantenha o mesmo ajuste. Então você tem aqui ajustes de 3.000 a 7.000 no automático, tem de 5.000, 7.000, 6.000, né? Então, aí tem essas... essa seria uma tabelinha para você ter uma noção de temperatura de cor, na verdade, para poder gravar, tanto dentro quanto fora, né? Aqui já foi... Esse slide está disponível lá no Drive? Não, ainda não coloquei. Depois eu vou colocar. Tá bom, vai. Aqui o chroma key que eu já falei. Qual foi a outra pergunta? Desculpa. A primeira foi sobre se tinha uma tabela, entre aspas, né? E a segunda... Até esqueci. A gente pode desconto, peraí. Você falou da luz e falou... gravar na parte interna ou externa, né? Isso? Isso. Se, por exemplo, isso. Uma cena que ela é, entre aspas, ela tem um meio externo como algo prioritário. Isso. Mas, se eu poder trabalhar, seria preferível eu trabalhar no meio interno e fazer edição. Acho que agora eu vou deixar o programa mais claro. Tá. Então,
eu acho que você pode trabalhar nos dois, se você tiver um mínimo de equipamento necessário. Por exemplo, os rebatedores que eu estou mostrando aqui, observe que os rebatedores, eu não tenho só o branco, né? Aqui, na verdade, eu tenho um difusor, tem uma mãozinha aqui por trás, aqui que ficou fraca pra caramba, preciso rever isso, mostrando, né, o esquema de difusão. E depois você tem, nos rebatedores, ele pode ser dourado, ele pode ser prateado, ele pode ser branco, ele pode ter outras cores. Inclusive, eu deixei separado aqui uma dica, quer ver? Ó, eu mostrei no sábado passado, e é bem legal. Isso aqui é papel manteiga de cozinhar, né? Ó, você percebe que quando eu faço isso, ó, ele já me dá uma diferença, né? Papel manteiga é sensacional. E tem algo que pode ser feito, vou até tirar aqui um pedacinho, bem assim, para poder mostrar melhor. Ó, isso aqui eu comprei no Camelô. Tem esses dois modelos que são, na verdade, iguais. Uma coisa ridícula, muito barata para você poder prender no celular. Vou aproximar aqui um pouco. E você tem, ó, opções. Ó, pode ver que a minha câmera até ela corrige. Parece que eu fiz um eclipse de mim mesmo, né? Então, quando você afasta, deixa ela corrigir. Ó, agora ficou mais fácil. E aí você pode trabalhar a luz, se está muito forte, né? Ó, por exemplo, está muito forte, não fica legal, né? Aí você consegue, com papel manteiga, fazer uma correção. Aí você vai afastando. Então, o papel manteiga, ó, ele te dá ele consegue fazer esse ajuste, ó, fazer uma correção aqui embaixo do queixo, por exemplo. Né? Se você quiser fazer um tipo de preenchimento, ó, essa luzinha dura pra caramba, essa bateria. Nem achei que fosse durar tanto. E você pode ainda colocar, ó, deixar mais forte, deixar o papel manteiga. Claro que assim está feito, né, entre fêmures, né? Não é uma coisa... Mas isso aqui é super legal de trabalhar. Então, a luz também entra naquele esquema. Pensando no LED, ela entra nesse esquema que vale a pena você, de repente, comprar algo barato, ainda que seja no Camelô, nessas lojinhas de box. Se você puder ter um painelzinho de LED, ou ter, de repente, dependendo do que você for fazer, sei lá, umas 3 dessa, pensando nessa possibilidade, ou aquele arco, né? Tem aquele círculo que vende, que acho que é R$70, acho que que o pessoal usa. Até tem uma foto aqui da Joyce, da TV Cultura, que eu vou mostrar, que eu pedi permissão para ela, inclusive. Eu achei legal pra caramba essa configuração que o pessoal da TV Cultura fez para ela. Então, com o rebatedor, você consegue ajustar aquilo que a luz, de repente, não ajusta. Ou trocando em miúdos, assim, sendo mais direto, né? Naquela foto, daquela cena, eles têm um equipamento de luz, ele trabalhando de forma convexa, ele conseguiu, com uma luz, fazer uma distribuição geral na sala, sendo que o spot não faria. Então, é muito de experimentação também, né? Respondi, mais ou menos? Aí a gente vai falando mais, né? E aí os difusores... Ops, o que eu já tinha mostrado... Não, é bom, mas você não estava. Bom, os difusores, na verdade, esse aqui é o Butterfly, né? Mas ele ajuda na redução, né? Imaginando um dia desse com céu de brigadeiro, né? Como a galera fala. Um sol forte pra caramba, consegue reduzir. Ó, do rebatedor, aproveitando, né? Essa é uma cena de um trabalho meu também. Olha, o que a menina está fazendo aqui? Ela está rebatendo a luz do dia. Aqui, a luz do dia, dá para perceber que aqui está super forte, do lado esquerdo. E com o rebatedor, o que ela vai fazer? Ela vai corrigir o lado direito. Então, com o rebatedor, é o que ela faz. Ela vai dar aquela ajustada para poder compensar o lado esquerdo, meu e da atriz. Então, rebatedor é importante. Agora, aí você não tem um rebatedor, o que você faz? Você pode pegar uma cartolina branca, se você tiver, de repente, uma cartolina mais amarela. Não dá para pegar uma assadeira, porque aí vai ficar forte pra caramba, né? Tipo uma assadeira de bolo. Ou, de repente, pega uma assadeira de bolo e usa o papel manteiga para rebater. Então, assim,
se você não tem grana, que é o nosso caso, né, para comprar um equipamento realmente profissional, que é o caso desse, você improvisa com, de repente, até lençol, pano branco, né, para trabalhar uma luz mais difusa. Então, dá para fazer legal. Esse aqui já tinha ido, esse aqui também, esse também. Bom, aqui é o Fresnel, né? Ó, por exemplo, que eu estava falando de gravar durante o dia, né? Essa cena aqui, eu não lembro de que filme que é, mas dá uma olhada no tamanho desse Fresnel, né? Ou seja, é um Fresnel que trabalha durante o dia, esquenta pra caramba. Essa lâmpada HMI, isso é uma loucura o que esquenta isso. Pode perceber que o eletricista, né, no caso o técnico de luz, ó, ele está usando luva. É impossível trabalhar com equipamento desse sem luva, a não ser que você queira transformar a sua mão num ovo frito, né? Ou seja, derrete a mão, né? É muito quente, então a galera tem que trabalhar direitinho. Claro que é uma gravação gringa, né? Então dá para perceber até pelo carro e tal. Mas isso também tem no Brasil. Mas agora o pessoal está usando muito LED, então nem sempre você precisa utilizar esse tipo de equipamento. Isso vai depender muito do tipo de gravação, do roteiro e tal. Agora, também, Kátia, a gente pode pensar na tua pergunta e responder da seguinte forma: pô, eu tenho um prazo para fazer esse trabalho, eu queria fazer externa, porque a cena demanda de uma... Externa ela ficaria melhor, mas de repente choveu. Tem que pensar nisso também, né? Pô, tá chovendo, e tinha que ser ali no largo ali do Itaim, né? Esqueci, Silva Teles, né? Se não me engano, não tem a padaria ali. É isso? Acho que é, né? É isso. E aí, naquela pracinha, tem o busto, não sei o quê e tal. Pô, eu queria fazer uma gravação ali, não dá e tal. Grava no outro dia. Então, poxa, como que a gente pode representar isso de uma forma diferente? Então, procura fazer internamente, utilizando luz. Então, é muito de você pensar numa possibilidade para que o seu trabalho não atrase e você consiga finalizar. Bom, portabilidade, né? Eu acho que isso é o que eu estou mostrando aqui dessas luzinhas, essas possibilidades que nós temos aqui, elas são sensacionais para a gente trabalhar, né? Porque quando você trabalha com um celular, trabalha com câmera pequena, lembrando que o celular não necessariamente só o iPhone, mas tem uma linha nova também, tem umas linhas da Samsung também que é legal para caramba, tem uma qualidade bastante interessante, e nós temos os aplicativos que você pode baixar. Os bons, obviamente, são pagos, né? Tem um para iPhone que o pessoal está usando para fazer cinema, que custa $50. Eu tive a oportunidade de ver o funcionamento dele, de um colega que comprou, né? Pagou lá o direito para poder baixar o aplicativo, e realmente é sensacional. Você olha na imagem, você diz, o cara gravou com lente importada, caríssima e tal. Ele gravou com lente, sim, mas toda a captação foi feita pelo iPhone. E ficou muito legal. Inclusive tem Diga, pode falar. Não, você está falando de aplicativo. Tem um aplicativo que uma amiga minha me indicou na minha sala, ele para filmagem. Eu fiquei impressionado. É o Filmic Pro. Você consegue mexer na paleta de cores e tem um maior controle da câmera no celular. É ótimo, de verdade mesmo. Eu vou dar uma olhada. No grupo. Chama Filme Pro. Põe no grupo depois, se puder mandar o link. Depois. E se tiver para iPhone e para Android, até melhor ainda, né? E se for gratuito, melhor ainda se ele for gratuito, né, cara? Porque aí a gente consegue, né, fazer algumas coisas. É bem legal. É bem bacana. Porque tem muita coisa, não dá para a gente conhecer tudo, né? É difícil, né? Tem muito aplicativo que ajuda, né? Eu gosto muito do NDI também, né? Do pessoal que faz as mesas, esqueci o nome agora, da Neotech, né? O NDI da Neotech é legal pra caramba, inclusive você pode utilizar o teu celular como se fosse uma webcam, ligado a um PC ou um Mac, você usa ele como se fosse uma webcam e fica bacana pra caramba. Então, com relação à portabilidade, a gente tem essas opções, existem opções caríssimas, existem opções mais baratas, então eu acho que a gente tem que trabalhar de acordo com o bolso, né? Então, esse kitzinho aqui, ele é super legal também de utilizar. Ele tem uma luzinha que faz uma correção,
tem um microfone externo que ajuda bastante, né, na captação, é melhor do que utilizar o microfone do smartphone, porque o smartphone ele trabalha com 3 microfones, ele tem um frontal, ele tem um na parte de baixo, onde a gente normalmente coloca o carregador, e tem um na câmera de trás. Então, o algoritmo, quando você vai fazer uma gravação, o que ele faz? Bom, tem 3 microfones. Qual microfone está com recepção mais forte? Ah, é esse aqui? Então, legal, corta os outros, para não ficar jogando de um para outro. A não ser que, de repente, por algum tempo, ele corta, diminui muito o som de um determinado microfone que ele já fez a captação, e aí, ele, obviamente, ele comuta, né? Ele passa para outro. Isso é um sistema que é o próprio software, o algoritmo que faz isso. Então, essas opções são super legais. E aqui, lâmpadas, né? Para a gente falar um pouquinho de lâmpada, que entra muito nessa pergunta da Cat, né? Ou seja, pô, tem alguma tabela? Como é que eu sei o que eu vou utilizar? Bom, basicamente, hoje você vai trabalhar muito com o flood, né? Que é aquela lâmpada fluorescente, o tipo da lâmpada fluorescente, que na verdade é essa aqui, aquele painelzinho que tem as lâmpadas fluorescentes, onde você vai escolher o tipo de temperatura de cor que você quer, vai trabalhar com 5.000, 4.200K, ou seja, vai trabalhar com ela mais clara, mais amarela. Se você for trabalhar num estúdio fixo, é legal que você tenha um pouco, tanto de um modelo quanto do outro modelo, porque dependendo do tipo de cena, dependendo da roupa que a pessoa está utilizando, muitas vezes você precisa de mais luz, né? Também tem essa. Então, acho que é importante a gente pensar muito nessa questão do set que vai ser trabalhado, né? Ou seja, qual é a cor dos móveis, inclusive cor das pessoas também. Se você pega uma luz muito forte e pega uma pessoa muito branquinha, dá problema também, né? Então, tem a questão da oleosidade da pele, por isso que o pessoal usa pancake e tal. Então, tem que pensar nisso, né? Uma pessoa muito branca usando aquela blusa vermelha, né? Explodindo, aquele vermelho royal, né? Vermelho real, pô, fica mais complicado. Então, você tem que saber atenuar a luz e tal. Bom, com relação às lâmpadas, essas duas aqui de cima eu coloquei de propósito, muita gente utiliza, mas na verdade já está descartado isso, né? Trabalhar com lâmpada halógena, que é essa aqui, que eu até tenho aqui um exemplo para mostrar do meu museu de lampadinhas. Ó, esse aqui é o tipo de lâmpada halógena. Uma outra aqui mais... Ó, esse aqui é o tipo da lâmpada halógena. Então, como que ela funciona, né? Você tem... Deixa eu direito. São caras essas lâmpadas. Oi? São caríssimas, hein? É cara. Tanto é que você não pode pôr a mão. Se você põe a mão, você tem que limpar. Essa aqui já virou museu, mas estão funcionando. Eu tenho alguma coisa para ligar elas ainda. Então, o que acontece? Ela é muito forte. Essa aqui é de... que eu não lembro. Essa aqui é de 500 watts. Não, essa é de 1.000 watts. Esquenta pra cacete. E o que acontece? Ela entra... tem um contato aqui nesse lado, um outro contato desse lado. A energia, obviamente, vai entrar como se fosse um curto-circuito. E essa molinha que tem aqui no meio, não sei se dá para ver direito, né? Não sei se dá o foco. Aí ela vai encandecer. Isso aqui esquenta muito. E dava uma luz muito dura. Então, você tinha que trabalhar com os filtros, né? Essa aqui dá para ver até melhor. Essa aqui é uma lâmpada francesa. Ela esquentava muito e você tinha que ter uma forma de trabalhar com um tipo de filtro que realmente desse uma boa queda. Essa aqui é a lâmpada de projetor, né? Também, essa lâmpada fortíssima. Ela é bacana também essa luz, mas isso é para projetor. E as últimas, que na verdade foram utilizadas antes de passar para LED, foi esse estilo aqui. Essas lâmpadas de 1.000 watts. Isso aqui também, essa é a lâmpada de Fresnel. Essa é aquela lâmpada que tinha ali no que eu mostrei para vocês. Então, uma lâmpada assim, são lâmpadas caras,
Essa aqui é 220 volts e é 1000 watts, é da Philips francesa. Ela é bem, ó, não dá para ver direito, mas é uma lâmpada muito legal. Dava muito mais trabalho também de trabalhar com esse tipo de lâmpada por causa da temperatura. O LED também esquenta, né? O LED também esquenta, mas de qualquer forma você consegue manipular melhor, ele consome menos corrente elétrica, você não precisa de tantos geradores para trabalhar com a iluminação, os equipamentos são menores, mais eficientes. Tudo que a gente percebe em tecnologia ou de avanço tecnológico, você percebe que os equipamentos diminuem. Acho que o celular é um dos grandes exemplos disso, né? Você tem no celular tudo que você quer fazer, né? Aplicativos que a gente nem imagina que existam e tem. Então, voltando às nossas lâmpadas, né? Tanto a incandescente normal, que a princípio algumas casas acho que ainda tem, não sei, ou a halógena, descarte. Então, agora a gente trabalha com LED e trabalha com esse tipo de fluorescente, né? Ou seja, a lâmpada LED ela é um pouquinho mais cara, mas o legal é que ela não aquece tanto, ela economiza bastante energia elétrica e ela tem uma boa eficiência, né? Ou seja, teoricamente ela tem uma boa eficiência, depende muito da origem dela, da marca, do fabricante, então isso varia bastante. E aí nós temos aqui uma tabelinha que eu coloquei, que acho que é interessante, quando o pessoal fala assim, cuidado quando você compra LED de um determinado país, ou de um determinado fabricante, ou de um determinado local de comércio, porque o LED não é legal. Então, isso é verdadeiro, sim. A qualidade do LED, a qualidade do tipo de iluminação que você vai comprar, ela é diretamente proporcional ao preço, né? Não necessariamente ela tem que ser uma coisa abusiva, mas ela tem realmente uma questão de qualidade, é que a gente chama de CRI, né? Que é o CRI, que é o Color Rendering Index, né? Que é o índice de reprodução cromática. Então, o que é isso? Eu compro um LED vermelho, ele está me dando vermelho de verdade, como eu preciso do vermelho, para que depois na cena eu consiga fazer uma coisa bacana? Ele é realmente azul, vermelho, ele está trabalhando o RGB, o red, green, o blue, como eu preciso? Então, aqui eu tenho aqui, ó, nessa fluorescente aqui, eu não estou colocando a qualidade do LED, eu estou colocando, na verdade, como que a gente trabalhava, né? Na fluorescente, você vê que tanto o azul quanto o verde, o vermelho, aqui no caso, ele dá uma borrada, a fluorescente ela não me dá uma cor bacana dividida. Aí eu tenho aqui, né, o LED padrão, né, nas cores. Aí você percebe que no azul aqui, na verdade, ele está me dando aqui um ciano, está um pouco, está perdido, na verdade. Então, assim, está faltando cor. E eu tenho, assim, uma visibilidade bacana, na verdade, no valor de 98, né? Ou seja, o valor de 98, ele é quase a perfeição, que seria 100. Acho difícil chegar no número 100. Mas aí você percebe exatamente o que, ó. Eu tenho aqui o ciano, aqui eu tenho o azul, eu tenho o ciano, eu tenho as tonalidades de verde, tenho as tonalidades do vermelho. Então, toda vez que eu comprar dessa empresa aqui, que eu não sei qual é, né, mas assim, equipamento de qualidade, eu vou ter qualidade na minha gravação e eu vou conseguir fazer a fotografia na medida que eu preciso, né? Porque você tem que ter, na verdade, essa qualidade, essa fidelidade daquilo que você coloca no papel com relação à iluminação, direção de arte, né? Não adianta, né? Você coloca um abajur ali verde, aí no filme o abajur fica esverdeado, né? Aí tem, normalmente, o diretor que fala assim, tudo bem, depois passa na colorimetria. Bom, daí até o cara fazer esse trabalho, é uma grana a mais que você vai gastar. Então, dependendo das condições, sempre você procura fazer uma gravação de primeira no dia da gravação, né? No dia de gravação, você tem que procurar resolver todos esses problemas. Perguntas? Não? Beleza? Tranquilo? Tem? Tá? Beleza? Então, beleza. Bom, então vamos lá. Temperatura de cor, que eu havia... na verdade, era essa que eu queria ter te mostrado, que eu não lembrava se estava aqui ou se estava lá atrás, quando você perguntou, Cat. Bom, a gente tem aqui esse range aqui de temperaturas, para a gente ter uma ideia do que a gente funciona, né?
Então, assim, você tem aqui, a gente começa a pensar na luz do dia, perdão, na vela, uma vela tem mais, uma velinha acesa dentro de casa tem mais ou menos 1800K. A gente vem para a luz incandescente, que é essa luz nossa normal, que na verdade quase ninguém usa, porque gasta muita energia. Aqui a gente tem o halógeno com o tungstênio, dependendo do tipo de lâmpada que você comprou na loja, ele está nessa faixa dos 3.200. E as lâmpadas fluorescentes dentro de casa, elas têm na verdade, eu diria entre 3.800 e 4.700, 4,5, né? Porque como isso aqui é americano, e eu sei que existem diferenças na ABNT e tal, então é mais ou menos isso. Aqui a gente tem, no caso, meio-dia, né? A luz do meio-dia, né? O noon sunlight, ou seja, 5.600, 6, 6,5, dependendo do dia, dependendo do local, dependendo do tipo de reflexão que você tem no solo também, né? Se você tem um piso totalmente branco, claro que essa temperatura sobe, né? Depende muito, diferente do asfalto, né? Que é mais escuro. Aqui os monitores, normalmente, que a gente utiliza, né? E aí você tem esses skylights, né? Ultravioleta, que já entra naquela luz totalmente azul, que a princípio é indesejável no vídeo, né? Então, tendo uma noção, assim, dessas temperaturas de cores, né, a partir de 3.200 até 6.000, quando você vai comprar lâmpada no mercado, vocês percebam que ali está luz do dia, normalmente tem alguns fabricantes não colocam a temperatura de cor em Kelvin. Eu acho que é legal colocar. Então, procure aqueles fabricantes que colocam, porque daí você sabe, uma lâmpada com 4.000, na faixa dos 4.000 Kelvin, de temperatura de cor, é uma lâmpada que fica bacana para um abajurzinho, bacana para uma luz mais amarelinha. E uma luz mais branca, que eles chamam de luz do dia, é na faixa de 5,5 a 6.000 Kelvin. Então, tendo essa ideia, é legal porque você vai saber que para você ter um espaço de trabalho, para você trabalhar com vídeo, por exemplo, que é o que eu estou fazendo agora, o que eu tenho aqui em cima? Eu tenho lâmpadas amarelas e brancas, porque eu estou equilibrando a minha luz, né? Ou seja, tudo tem o seu ponto de equilíbrio e na iluminação também. Então, por isso que a gente tem que ter um pouco dos dois, né? Para poder fazer o ajuste. E eu utilizo também o papel manteiga. Aqui depois eu vou postar uma foto no grupo. Aliás, eu até falei que ia postar na semana passada, mas vou postar depois para vocês terem uma ideia do que eu fiz, utilizando lâmpadas simples, que já tinha aqui no meu estúdio, nada profissional, lâmpada comum, e ficou legal. Beleza? Perguntas? Ah, faltou uma coisa que eu fiquei de mostrar semana passada, e eu acabei não mostrando, que são as lentes que eu comprei no Camelô. E eu gastei R$50, que são lentes para celular, que fizeram uma diferença. Eu fiz uns testes com elas do celular, e eu achei bem legal. O famoso shopping trem, né? Exatamente, ó. Exatamente, ó. Essa é uma lente, essa é uma tele, aí vem com um clipezinho, ó, vem com um clipe, então você ajusta de acordo com o tipo de celular que você tem, e aí você coloca aqui, ó, com cuidado, porque é uma rosca bem fininha, ó, não precisa apertar muito, aí você coloca o celular e você consegue fazer, vou pegar aqui, ó, você consegue ajustar, ó, você vem para cá, não sei porque que não está dando, peraí, que estava usando no outro, ó, aí você ajusta, aqui na lente e tal, direitinho, ele fica nesse esquema, ó. Aí você pode trabalhar no tripézinho desse jeito, né? Ou vertical, horizontal, bem legal. Não veio só essa, veio uma... alguma coisa, professor, na resolução, na qualidade da foto? Isso aí, não? Se perde? Se é? Olha, não perdeu, cara. Entendi. Não perdeu. Eu até fiquei pensando nisso. Falei, pô, isso aí deve ser vidro, daquele vidro, né? Refugo do refugo, né? Tem uma outra lente aqui que sumiu, quando estou vendo aqui, né?
tá aqui, ó. Peraí. Ela vem com uma capinha, ó. Essa aqui acho que é olho de peixe, ó. Essa aqui é uma lente que eu nunca usei, que é aquela olho de peixe também, né? Eu vou deixar ela na capinha para não arranhar a lente, né? Para tomar cuidado. Então, assim, R$50 veio essas 3 lentes. E, assim, para quebrar um galho, de repente você trabalhar a grande angular, eu achei bacana a grande angular, na verdade, que é essa aqui. Quase que ela foge. Ó, essa grande angular eu achei legal para colocar no celular, ela é um pouquinho mais, ela trabalha no espectro mais amplo, né? Ó, ficou bem bacana. E assim, veio com um suportezinho e tal. Agora, é claro, quem puder comprar um jogo, um kit bacana, aí gasta 1.500, 2.000, dependendo do fabricante e tal. Mas aí, se for realmente necessário para você fazer grana, né? Fazer realmente um trabalho que você vai ser remunerado, né? Ou remunerada, tal. Aí realmente vale a pena. Caso contrário, não. Né? Compra essa do camelô mesmo, do coleguinha lá do trem, que vai, cara. Na boa. Então, vamos lá, gente. Os enquadramentos definem o que é e o que não é visto em cena. A questão do enquadramento, eu sempre gosto de falar que é importante a gente trabalhar o conceito também do enquadramento. Tudo em produção audiovisual, a gente trabalha o conceito. Não dá para falar assim, olha, o super close ele tem que ser exatamente a X centímetros de distância da lente, numa angulação XYZ sobre 2 elevado ao quadrado, tendendo ao infinito. Bobagem. Isso é uma bobagem. Quando você está com a câmera na mão, é você que manda, é você que define, é você que desenha, é você que cria a sua obra, você que cria a sua arte, você que cria o seu vídeo, você que dirige, então não tem essa. Mas é importante nós termos essa questão do conceito. O que é um super close, o que é um close-up, ou um plano mais próximo, um plano médio, o plano americano, o plano aberto. Então, esses planos aqui são os planos básicos, né? Esses aqui são bem os básicos. Agora nós vamos falar sobre cada um deles para trazer um pouco de referência na hora da criação. Então, nós temos aqui, esse é um plano geral, né? Na verdade, ele é um plano que ele mostra os personagens, ele mostra o ambiente, ou seja, ele traz para a gente um referencial de apresentação. Então, no caso dessa foto, dá para perceber que nós estamos aqui, quer dizer, nós não, né? Eles, né? Conversando num palácio, que pode ser francês, pode ser italiano, parece francês pelo tipo de decoração, e talvez até inglês. Então, a cena coloca um contexto bastante interessante, né? Porque traz um referencial para a gente de como nós estamos vendo a cena. E aí, claro que deve ter algum tipo de narração, ou seja, a sequência do filme tem que fazer sentido, né? Por isso que a cena, ela trabalha no plano geral, para a gente poder se situar também, né? Onde que eles estão? Se eu fecho, de repente, de uma cena que eu estou externa, num plano detalhe, direto na mão do nobre aqui, para mostrar o anel dele, não vai fazer sentido nenhum. E entrando num plano geral, que a gente falou geralzão, é legal porque você já fala, pô, opa, eles estão numa sala bastante importante, e parece uma reunião importante, porque são nobres e tal. Então, o plano geral é escancaradão, aberto, onde você mostra o tipo de cena que te denota todos os detalhes da cena que compõem os personagens e a narrativa do teu filme. O plano aberto, né, ou um geral médio, né, eu gosto de trabalhar, eu sempre falo PA, né, um plano aberto. O plano geral médio eu coloquei só por uma questão didática. Cada estúdio trabalha de um jeito, né, cada um pensa de uma forma com relação a planos, por isso que daquele conceito são gerados termos diferenciados, palavras diferentes que, na verdade, acabam trazendo o mesmo resultado, né? Acaba virando meio regional isso. Então, é um plano narrativo onde a personagem tem alguma relação com o que rodeia, ou seja, no plano geral, eu vejo tudo sem distinção, assim, sem alguma conexão. Tinha um quadro no fundo, na foto anterior, uma mesa com os nobres, aí tinha uma lareira do lado direito,
janelões do lado esquerdo, né, sem muito sentido a princípio. Mas como nós sabemos que aqui eu estou falando da Alice, né, no País das Maravilhas, né, Lewis Carroll, né, inclusive dizem que Lewis Carroll tomou muito ácido para poder criar essa história, e eu até acredito, porque realmente é uma história que você precisa realmente estar bem alteradão, né, para imaginar uma coisa dessa. Então, no plano aberto, o que acontece? Eu tenho aqui as mesinhas pequenas, né, porque é o tema do filme. Eu tenho um chapeleiro louco aqui, se eu não me engano, aqui no fundo, e a mesinha com a galerinha, né, as flores, o coelho, etc. e tal. Ou seja, então, uma cena que, trabalhando no plano aberto, é legal porque eu consigo denotar bem aquilo que eu preciso. Ela pode ser um pouquinho mais aberta, pode ser um pouquinho mais fechada, e eu chamar ela de plano aberto? Sim. Conceito. Conceito é esse, mas ele tem uma mobilidade, né? Ele tem uma licença poética para criar, né? Para que você possa criar. Bom, plano americano, muita gente fala que é plano cowboy, ele é legal, e foi criado na década de 50 nos Estados Unidos, quando os filmes de cowboy começaram, já entraram numa fase assim, bastante forte de audiência no cinema, né? A gente entra naquele esquema assim que eu sempre, quando eu falo sobre cultura fílmica em cursos, eu falo para o pessoal o seguinte, né? Que filme americano, quando você vai crescendo, quando você deixa de ser criança e você vai crescendo, você começa a se encher o saco de super-herói, porque sempre o americano é um só que passa por algum problema, aí ele se recupera, ele se vinga e sozinho ele consegue acabar com qualquer exército, né? Então é bem essa pegada, Rambo, John Wick, Braddock, você tem os super-heróis, o próprio Super-Homem, Homem-Aranha, etc. Tal, sempre são os solitários que conseguem um cara só, principalmente quando é ligado ao exército, né? Tem também aquele filme do Tom Cruise, né? Eu não lembro agora qual que é o nome. Chuck Norris é um clássico também. Chuck Norris é um clássico, exatamente, né? Então, assim, é um cara só que consegue derrubar tudo. E tem um que eu gosto muito, exatamente, a jornada do herói, exatamente essa jornada do herói, a trajetória do herói. E a jornada do herói é essa. Inclusive, esses dois últimos do Denzel Washington, né? Que é O Protetor, é nesse esquema. Ele é um cara pacato, que tem todo um treinamento, né, que trabalhou na CIA e tal, e ele sozinho ele consegue resolver o filme todo. É nessa pegada. E aí, voltando aqui no tipo de plano, o porquê do plano cowboy ficava meio complicado, né, para a tecnologia da época, de repente pegar o plano todo, pegar o cavalo todo não era tão interessante. Então, eles determinaram que o plano americano seria do joelho, um pouco acima do joelho, para cima. Então, em termos de estética, fica mais bacana quando você vê um cowboy montado no cavalo, você não precisa mostrar as pernas, mas você mostra parte do quadril para cima, as armas, ou seja, a roupa que ele está utilizando, inclusive para um diálogo fica mais interessante também, porque não dá para colocar um diálogo muito perto com o som longe e vice-versa. A gente tem que pensar nisso, né? Sonoplastas sempre pensam também nessa profundidade sonora, para poder sempre estudar o seguinte, qual é o som que a cena está pedindo, né? Isso é muito importante. Seguimos? Aí, plano médio, Harry Potter, né? Bastante usado também em TV, e o plano médio é legal porque você já entra no esquema, assim, de pensar, bom, eu preciso da expressão do ator, eu preciso que ele esboce algum tipo de expressão, porque, obviamente, compõe o personagem, compõe o momento de cena, para a gente poder pensar naquela coisa incidental, o que vai acontecer, o que não vai acontecer. Tem trilha que antecede, como a trilha do Tubarão, né? Quando começa aquele ruído, né? Tum, 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 tum. Você sabe que alguém vai se dar mal, né? Mas eu não pensei essa palavra, eu pensei outra. Então, você já percebe que alguém, né, vai dançar. Então, o plano médio, ele traz bastante essa questão do psicológico. E aí o close-up, né, ou plano próximo, ou primeiro plano, aí também varia bastante,
né? Trabalha bem forte o plano psicológico. Aqui o Bruce Willis, Duro de Matar 1, né? Um filme que ninguém acreditou que ia fazer sucesso, e acabou fazendo um sucesso bacana, não assim como um filme clássico no sentido de grande obra, mas um filme comercial que os produtores não estavam acreditando, né, nesse tipo de produção, e muito menos no Bruce Willis, porque ele havia feito A Gata e o Rato, né, junto com a... Não é Kelly McGillis, era... Esqueci o nome dela agora, enfim. Mas, então, aqui demonstra o quê? O plano psicológico, ele vai trazer para mim exatamente essa saga do herói, né? Ele está andando numa tubulação, ele está naquele desespero para poder evitar que o prédio todo venha abaixo, né? O Nakatomi, né? Que pegue fogo, que os terroristas roubem as ações, etc, etc, etc. E aí o super close, né? O primeiríssimo plano, né? Ele mostra bastante a intimidade do personagem, ou seja, não só a expressão, mas mostra assim, detalhes assim, bastante vívidos do personagem, inclusive do ator, né? A gente consegue perceber que esse cara aqui, ele jamais procurou um ortodontista, né? Então ele não tinha grana, então você consegue perceber assim, normalmente são cenas rápidas, né? São cenas que entra num esquema assim do tipo, é só um relance, utilizado bastante em filme de terror, né? Ou aqueles videozinhos de WhatsApp que o pessoal manda para você, que eu tenho verdadeiro horror a esses vídeos, que você está assistindo uma cena, esperando alguma coisa, e de repente aparece um fantasma, um cara fantasiado de palhaço, sei lá, gritando, aquela cena horrível, né? Uma coisa assim, bastante sem sentido, né? Então, esse é o super close. Aí o plano detalhe, que é bastante importante, ele é muito necessário nos filmes, né? Aquele momento em que a pessoa está abrindo a porta, então, está abrindo a porta da geladeira, que vai pegar algum tipo de bebida, leite, comida. Então, de repente, você fecha num plano detalhe que ajuda a contar a história, né? Faz parte da produção, não ficar só na narração, né? De repente aparece o cara sentado e está lá, né? A Reinaldo levantou e agora o Reinaldo vai tomar café. Não preciso desse tipo de narração. Basta colocar um plano mais aberto, um plano médio, entrando pela porta da cozinha, né? Um movimento de câmera parada num giro me acompanhando, eu abrindo a geladeira, escolhendo o que eu quero. Eu pego lá o tal iogurte, sento e tomo iogurte e vou trabalhar. Ou seja, são sequências simples, né? Não necessariamente eu preciso de narração. E no plano detalhe, no momento em que eu estou abrindo a latinha, o iogurte, né? O copinho, se for necessário, pegando a colher, pensando em mercado publicitário, aí faz todo sentido, né? O detalhe do iogurte, né? E aquele meu sorriso de satisfação, porque eu adorei o iogurte, coisas do tipo, né? Que dá para fazer. Então, plano detalhe, ele é importante. É importante também para quem dá aula, né? Quando você vai mostrar detalhes de algum objeto, como eu aqui, por exemplo, né? Mostrando a iluminação, a lâmpada, né? Chegando mais perto da câmera. Então, isso faz todo sentido. E aí, panorâmica, os eixos, panorâmica ou pan, a gente já falava de pan, né? A vista superior, a vista, a panorâmica horizontal, né? A gente trabalha com ela tipo invertida, ou trabalha ela na vertical, ou na vertical invertida, ou seja, como que a câmera vai trabalhar, né? Vou pegar até a lentezinha aqui para mostrar, né? Ou seja, se eu estou, por exemplo, né, pensando na panorâmica horizontal, o que a câmera vai fazer? Deixa eu ver, dá para ver direito. Olha, vai fazer esse movimento, ó, né? Ela vai fazer esse movimento, essa varredura que ela vai fazer. Se for na horizontal, ela vai trabalhar dessa forma. Então, eu olhando para a câmera, pode ter N motivos para isso acontecer. Então, você tem sempre a vertical e você tem a vertical e a horizontal. Tem um esquema também de trabalhar com tripé, que às vezes a pessoa está parada e a câmera abaixa por algum motivo, para mostrar que, de repente, vou
colocar a mão no bolso para tirar uma chave, tirar uma carteira, tirar uma arma. Então, você consegue trabalhar nesses eixos, né? Tanto trabalhar com tilt, trabalhar com a panorâmica. Se você tiver um tripézinho bom, é legal, porque você consegue fazer um movimento no tripé. Se tiver um tripézinho bem, assim, muito baratinho, ele vai dar uma tremida, né? Já fica mais complicado. Então, a gente trabalha dessa forma, né, na panorâmica. A panorâmica, normalmente, é mais utilizada se você está, assim, na praia, aí você posiciona para um lado esquerdo, até nos celulares tem esse esquema, né, de você tirar esse tipo de foto, e aí você vai fazendo a varredura para a direita ou para a esquerda, dependendo do teu intuito. Então, ela tem esse efeito. E aí nós temos aqui... falhou. Nós temos aqui o tipo de enquadramento que a gente utiliza. Isso é utilizado bastante em jornalismo, né? Normalmente, no jornalismo, a gente trabalha nesse ângulo aqui, ó. Não sei se vocês já perceberam, em cenas, ou quando tem coletiva de imprensa, normalmente as câmeras trabalham um pouco acima, num ângulo um pouco mais alto. Eu, particularmente, eu gosto de trabalhar, dando aula, eu gosto de trabalhar muito nesse esquema do eyeline, ou seja, é a linha dos olhos. A minha câmera está aqui. Na verdade, eu estou até um pouco folgado, mas esse é o posicionamento correto. Eu estou olhando exatamente para a minha câmera, que está aqui, ou seja, eu gosto de trabalhar no eyeline. E por que eu gosto de trabalhar dessa forma? Porque eu estou dando aula, eu estou passando informação, né? Não dá para ficar assim, né? Aquele esquema, então, aquela lente lá, ó, pô, cara, o cara do treino, não sei o que, tal, não sei o que. Pô, não dá, você tem que ter uma postura, a projeção de voz. A minha comunicação não verbal é importante, como eu sou italiano, eu falo muito com as mãos, né? Então, eu acho que é importante também o que eu estou demonstrando, o que eu estou denotando e tal. Então, é legal. E você pode também trabalhar com um ângulo baixo, né? Ou seja, você tem a figurinha aqui bastante presente e você tem uma profundidade maior. Então, dependendo da cena, talvez, por mais que você tenha planejado fazer na linha dos olhos ou trabalhar num ângulo mais alto, talvez num ângulo mais baixo fique legal. É uma questão de experimentar, e a experiência vai trazer para a gente também uma expertise, uma bagagem, quando a gente for fazer o projetinho de direção de fotografia, você já começa a falar, bom, essa cena está funcionando dessa forma, então eu acho que fica mais legal colocar a câmera mais para baixo, isso vai facilitar o cara do som também. Então, tem essas questões que a gente precisa pensar. Depois eu vou até melhorar essa foto, porque eu não sei porque que ficou esse vaziozão aqui, porque que ela ficou na direita. Bom, acessórios, tem alguns acessórios bastante antigos, né? Isso aqui hoje ainda se usa, mas as câmeras diminuíram tanto que trabalhar com dolly hoje, trabalhar com traveling, na verdade esse aqui é o traveling, né? Ligeirinho, o pessoal na TV fala muito que vai usar o ligeirinho, né? Que vai um câmera sentado ali e a galera puxa e retrocede, aproxima, ou trabalha com panorâmica também, né? Duas pessoas, um debate, uma entrevista com duas pessoas, aí de repente vai passando assim o ligeirinho, né? O traveling vai passando do lado para dar um efeito que fica bacana também. Então, esses são acessórios que já estão, não sei se deixando de existir, né? Talvez seja um exagero da minha parte, mas diminuindo assim absurdamente, né? Esse é o slider é super legal. O slider é legal porque de repente você utiliza como se fosse o traveling, mas de uma forma mais econômica, numa cena, um enquadramento mais curto, e você pode utilizar ele tanto de forma axial ou radial, né? Esse aqui seria a forma axial, né? Ou seja, eu estou trabalhando ele no eixo, e radial, eu estou trabalhando ele de lado, né? Teoricamente, como está esse aqui. Eu posso trabalhar ele na angulação que eu quiser. Então, nessa cena aqui, se eu me lembro bem, era uma cena de uma comédia, de um curta-metragem de comédia, que eu fiz com os alunos, e precisava chegar muito próximo dela, porque o roteiro era assim,
a esposa super católica e careta, nada contra católicos, tá? Mas ela descobre uma receita de bolo, e ela achou no armário dela um pacote com uma erva, essa mesmo que vocês estão pensando, e ela achou que era uma erva tipo erva doce. E ela fez um bolo com essa parada. E ela e o marido comeram esse bolo. Então, aí vocês imaginam o barato que deu nos dois, né? Então, basicamente, o curta-metragem era baseado nesse tema, né? Exato. Né? Então, o slider, ele não é caro, então esse é um equipamento também bacana, dependendo do tipo de trabalho que vocês forem fazer, né? Dá para utilizar também, fica bem legal, né? Bom, a grua praticamente também virou algo obsoleto, porque com o drone hoje você consegue fazer basicamente tudo que a grua faz, né? Tem uns drones que levantam até 25, 30 quilos de equipamento, então a grua, com esse movimento de subir, descer, trabalhar lateralidade e tal, seria basicamente trabalhar vertical, horizontal, né, com tilt, etc. Também, a princípio, logo vai virar peça de museu. E já os acessórios modernos, né, que já são mais caros, né? Tem o Ronin, o Gimbal, né? Cada um também, os nomes variam, na verdade. Para trabalhar com esse tipo de equipamento, a pessoa realmente tem que ser especialista. Não é qualquer câmera que trabalha, não, porque você tem que ter um conceito aí de física, de equilíbrio, de ajuste. O ajuste é feito através de um aplicativo do celular, para poder trazer para você essa qualidade no movimento, né? De subir e descer com a câmera, se você vai trabalhar de forma lateral, né? Ou seja, conhecer bastante desse efeito giroscópico, né? Que tem esse tipo de equipamento, que ele vai trabalhar, sei lá, seguindo o ator. A câmera não pode sair pulando, né? Por mais que o cameraman, o operador, ele esteja colocando algum movimento, existe um sistema no gimbal que ele vai compensar esse movimento. Ele consegue compensar o movimento antes dele acontecer. É uma loucura. Funciona bem pra caramba e é um equipamento mais caro, né? Equipamento mais complicado de ter. Rei, tem uma dúvida. Fala. Sabe se o gimbal aí ele é mais novo que o Steady? É mais novo. Então, em todo lugar da Steady, é isso? Dependendo você pode considerar que sim. Pode considerar que sim. O Steady, porque o Steady também tinha esse movimento, só que com o Steady... Ultrapassado mesmo, cara. Você tinha um colete, né? O Steady trabalha com um colete. Assim, para as câmeras maiores, eu acho legal trabalhar com o Steady, porque assim, o meu foco hoje aqui, basicamente, é pensando no celular, pensando em câmera pequena, 5D, 7D, Lumix, né, a linha Alpha da Sony, que é uma coisa maravilhosa de trabalhar com ela. Ela é super... Então esse Ronin tem uma limitação em questão do peso Tem. Você vai trabalhar com RED, por exemplo, conjunto de lente muito grande, então eu acho que fica mais legal o Steady, trabalhar com o Steady, que é o colete, e tem nesse colete ele sai um eixo, né? Na verdade, você trabalha com um colete que não estava no enquadramento. Ele vai sair um suporte aqui, a câmera vai ficar na frente, né? Então você vai conseguir trabalhar a câmera dessa forma. Então aí é legal. Aí você tem a firmeza, você tem a estabilidade, aí você tem a precisão do movimento, né? Isso é que é legal. Trabalhar a precisão do movimento é importante. Aí a gente consegue fazer legal. Contato direto com bastante equipamento aí, inclusive todos os equipamentos aí que você estava falando da lâmpada, tudo lá no Raul, quando a gente trabalhava, que a gente fazia parte da curadoria dos equipamentos, né? Então a gente fazia a liberação das equipes e tal, então eu tive contato direto e a gente aprendeu bastante nessa época aí, tudo isso aí que você está falando, bem bacana. É legal porque a melhor forma de aprender é você conseguir entrar num estúdio para trabalhar, né? Porque por mais que a gente estude fora, né? Assim, fora da escola, é o dia a dia. O dia a dia ele traz realmente um expertise que é outro papo, né? Você vê o caso do Jonas, né? O Jonas trabalha com essa parte de imagens e tal, né? E por mais que ele estude na faculdade,
no dia a dia, pedido de cliente, né? Quando eu digo cliente, não necessariamente cliente externo, mas cliente de outro departamento, para bolar uma arte, fazer uma edição e tal, ou seja, percebe que a pegada é outra, né? É bem diferente. E traz um expertise realmente diferenciado, né? Para você poder trabalhar, né? Então, o Google mandando mensagem aqui para mim, dizendo que eu não estou mais apresentando nada, mas eu estou apresentando, não é mentira. E, então, assim, desses acessórios aqui, tudo que tem aqui, inclusive essa lente aqui, é bastante parecida com a lente que eu mostrei para vocês. Então, tudo isso aqui você compra no camelô. Inclusive essas lentezinhas aqui, que eu tenho pequenininha, que mostra num detalhe um pouco maior, dá para comprar nas lojinhas e tal, e realmente faz uma diferença. Mas, com licença aqui. Pode falar. Deu meu horário aqui no trampo, eu vou ter que ir embora. Beleza. Tá bom? Eu vou... Ainda tempo ainda até eu chegar no metrô, eu tento acompanhar para você. Beleza, fechado. Beleza? Valeu, Jonas. Bom retorno aí, cara. Falou, obrigado. Valeu. Tchau. Então, e aí nós temos aqui uma configuração já mais profissional, né? Ou seja, esse suporte aqui é bacana pra caramba, porque ele é todo ajustável. E aqui eu estou trabalhando com uma lente, não sei, não consigo ler daqui, mas até uma lente fixa a princípio, talvez seja entre 35 e 55 milímetros, né? Não consigo ler. Daqui, o que eu gostei dessa foto é que, assim, esse esquema aqui, esse microfone aqui é um microfone que trabalha com a bateria, então ele trabalha já no esquema tipo Phantom Power, é um microfone condenser e tal, bacana. O próprio suporte aqui do celular, ele já tem também a adaptação para você fazer a conexão do áudio, né, e da iluminação, para ficar fácil de você mexer, né? Quando você precisar ligar um, desligar outro e ajustar, fica bem tranquilo. E ele traz uma firmeza bastante interessante, ou seja, precisão no movimento, né? Você não vai ficar dando chicoteada com a câmera, você vai trabalhar com precisão. Então... Oi? O nome dele qual que é? Cara, eu não sei o nome dele, eu sei que assim, eles falam sempre acessórios para celular. Isso aqui é tipo um gimbal, se for ver, né? Esse tipo de suporte. Suporte para celular. Ele é bem mais legal, tem vários modelos. Tem uma empresa também que fabrica esse equipamento, uma empresa que fica nos Estados Unidos, que chama-se Goodsen Moza. Eles têm umas coisas legais também para trabalhar. E acho que tem uma outra foto aqui, inclusive. Ó, esse aqui já é uma outra configuração também, mas muito semelhante. Ó, inclusive esse aqui, talvez o outro tenha, né? Não sei se não deu para ver com detalhe, mas esse aqui tem até um indicador aqui de nível. Então, com o nível de água aqui, você consegue ver exatamente se o teu suporte ele está a 90 graus, se ele não está muito para baixo, muito para cima, a não ser que você realmente queira. E essa lente aqui já é uma lente profissional, né? Você vê que tem um adaptador aqui, né, do iPhone, e essa lente já é profissional. É bem bacana, esse equipamento aqui é legal. Né? Esse equipamento aqui é legal. Eu acho que um conjunto desse aqui, tirando o telefone, que por si só já é caro, essa lente aqui deve ser uns 10 mil reais, 12 mil reais, mais ou menos, só essa lente aqui. Se for a lente que eu estou pensando. Inclusive tem até um follow focus, né? O follow focus é quando você tira do automático e conforme você está trabalhando com a câmera, você já tem uma rodinha do seu lado fácil, onde você vai girando para acompanhar o foco. Você faz o foco na hora. Cinema total. Cinema total, exatamente. Então é bem legal. Né? Bem legal. Bom, perguntas?